Operações da Polícia Federal desarticulam o esquema de lavagem de dinheiro de um dos maiores traficantes de drogas do país. Polícia Militar tira de circulação jovem que fazia entrega de embalagens de marmita com maconha. Estudo aponta taxa de mortes pela Covid-19 em idosos não vacinados ou com um esquema incompleto é quase 50 vezes maior do que a dos que estão com a imunização em dia. Veja também, no esporte, Figueirense enfrenta o Camboriú em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense. E ainda, Brusque derrota o Marcílio Dias e vence a primeira no Estadual 2022. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade hoje com 2 operações deflagradas pela Polícia Federal que desarticularam uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas. Houve cumprimento de mandados em Florianópolis e em outras 12 cidades do país. As ações foram deflagradas pela Polícia Federal do Paraná. Uma das operações, a Sucessão, foi um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, considerado um dos maiores traficantes de drogas do país. A outra operação, a Fluxo Capital, desarticulou a quadrilha que lavava o dinheiro obtido pelo grupo de Cabeça Branca com o tráfico, por meio de movimentações milionárias, uso de laranjas e empresas de fachada. Somente a movimentação de um dos alvos da operação chegou a 4 bilhões de reais. Para se ter uma ideia do poderio financeiro dessa organização, foi apurado que empresas ligadas direta ou indiretamente a apenas um dos alvos movimentaram aproximadamente 4 bilhões de reais. E também restou apurado que a organização prestava serviços para diversas outras organizações criminosas do país. Ao todo, os policiais federais cumpriram 19 mandados de prisão temporária e 39 de busca e apreensão em 6 estados do Brasil. Em Florianópolis, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão. Entre os alvos das ordens expedidas pela Justiça estão familiares do traficante Cabeça Branca e membros do grupo criminoso que o ajudava a lavar o dinheiro obtido com a venda de drogas. Os policiais também cumpriram 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai. Também ficou demonstrado nas investigações que o controle dessas movimentações era feito a partir do Paraguai e, por conta disso, após o compartilhamento de informações, também foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão naquele país. Houve também o sequestro de imóveis, o bloqueio de contas bancárias e a suspensão das atividades das empresas envolvidas e dos contadores investigados. Em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado, a Polícia Militar prendeu um motoboy que fazia entrega de drogas. A apreensão foi na última terça-feira durante blitz realizada na Estrada da Rainha. Os agentes realizaram a abordagem e, em buscas na mochila de entrega do motoboy, encontraram uma grande quantidade de marmitex de isopor contendo porções de maconha no seu interior, fracionadas e identificadas com o preço. O motoboy afirmou que recebia os pedidos por telefone e fazia as entregas se passando por entregador de aplicativo. Assim, não gerava desconfiança e evitava a abordagem policial. Na residência do suspeito, em Camboriú, a PM encontrou mais 4,5 kg de maconha, cerca de 60 gramas de cocaína, uma balança de precisão e pouco mais de R$3 mil em dinheiro, além de anotações de contabilidade do tráfico de drogas. O entregador foi preso em flagrante e a droga apreendida. Agora, atenção motoristas que trafegam pela BR-470. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai interditar o trecho da rodovia em Navegantes para a detonação de rochas. O trecho que vai ser interditado fica na altura do quilômetro 10. A interdição começa a 1h da tarde, no local que está sendo construído o viaduto de acesso a Luiz Alves, e vai ocorrer nos 2 sentidos. A previsão é de que o tráfego seja liberado em 30 minutos. E a Polícia Civil investiga quem é o dono de uma moto aquática pilotada por uma criança com idade entre 7 e 8 anos que bateu em uma lancha na praia do Caixadaço no último domingo. Um jovem de 23 anos de idade ficou ferido. A vítima foi atingida dentro da lancha e teve ferimentos leves no abdômen. Os bombeiros estiveram no local e fizeram o encaminhamento até o pronto atendimento mais próximo. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas registraram boletim de ocorrência e contaram que a moto aquática era pilotada por uma criança no momento do acidente. Agora a polícia investiga quem é o dono do jet ski e quem são os pais da criança.
Em Florianópolis, a Guarda Municipal prendeu em flagrante os autores de um roubo na manhã desta quinta-feira. A ocorrência foi registrada durante a Operação Travessia Segura, na Ponte Pedro Ivo Campos. Bandidos agrediram o motorista de um carro na área continental da capital e roubaram os pertences dele. A vítima acionou a guarda, que fez uma busca e encontrou os suspeitos na passarela da Ponte Pedro Ivo. Todos foram presos e os objetos roubados devolvidos ao proprietário. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje. Quem traz as informações é a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal da Band vocês vão ver que os Estados Unidos mataram o líder do grupo extremista Estado Islâmico na Síria. O Facebook perdeu usuários pela primeira vez na história e o resultado disso, as ações da empresa despencaram. Em compensação, o dono da Amazon, Jeff Bezos, ele vai desmontar uma ponte histórica em Roterdã, na Holanda, para passar com uma embarcação dele. Olha só, todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Tá certo, então. Vamos falar agora de política? E, claro, política é assunto para Roberto Azevedo aqui no Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, a bancada do MDB se reuniu com o governador Carlos Moisés. Teve até nota emitida contra a direção do partido, é isso? É verdade. O que aconteceu? Menos de 24 horas antes desse encontro, que já estava marcado, bancada com o governador na Casa da Agronômica, inclusive com 2 presidentes da Assembleia, o anterior, Mauro de Nadal, e o atual, Moacir Sopelsa, o deputado Celso Maldaner, presidente do partido, emitiu uma resolução favorável às prévias. Era o que faltava para a bancada reagir. Se encontrou com o governador, lembrando que os deputados estaduais do MDB, a bancada estadual, quer estar no projeto do governador Carlos Moisés da Silva, seja ele dentro do partido como filiado ou dentro da chapa que compõe o processo de reeleição, isso não podia ficar do jeito que está. O que aconteceu na prática? Emitiram uma nota os deputados dizendo que a atitude do presidente foi antidemocrática, monocrática e totalmente descabida. Uma nota grande, pesada, no estilo daquelas notas do famoso manda-brasa, como era chamado o MDB no passado. A prática é a seguinte: Celso Maldaner quer as prévias porque ele é um dos candidatos à prévia, outra coisa que reclamam os deputados. E quer também favorecer o prefeito Antídio Lunelli de Jaraguá do Sul, já que Dário Berger, o senador, está praticamente fora do partido. A bancada não quer. Quer conversar mais, e conversar mais significa estar com Carlos Moisés da Silva. Na prática, a bancada deu um cartão amarelo para Maldaner e chamou o VAR. Pode ser que esse cartão mude de cor. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. A pandemia de Covid-19, houve registro de 26 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da doença aqui em Santa Catarina. Com isso, o total de pessoas que morreram aqui no estado desde o início da pandemia chegou a 20.690. O total de casos confirmados de Covid-19 agora é de 1.477.548. Houve o acréscimo, vejam só, de 19.004 novos casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina. O total de pacientes que se recuperaram da contaminação é de 1.388.721 e tem 68.137 casos ativos, pacientes ainda em acompanhamento, ainda podem transmitir o coronavírus para outras pessoas. 75,23% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 110 leitos vagos atualmente. Vamos ver como é que está a vacinação agora? Vacinômetro na tela para a gente do Band Cidade, ao vivo. 12.617.805 doses aplicadas até o momento em todo o estado. 81,17% dos catarinenses já têm pelo menos a primeira dose da vacina, 74,15% receberam as 2 doses e também a dose de reforço e, por falar em dose de reforço, 1.307.616 doses de reforço já foram aplicadas em todo o estado até o momento. Quero ver se eu tomo a minha amanhã, em São José na Grande, Florianópolis. Bom, por falar da vacinação, não é? A taxa de mortes entre idosos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto é quase 50 vezes maior do que de quem tem imunização em dia. Essa é a conclusão de um estudo que está na reportagem da Rita Della Pieve. É com orgulho que seu Donald fala que já está com o esquema vacinal completo, inclusive com a dose de reforço. Frente às dificuldades, falta de conhecimento da doença, eu acredito que seja
seja importante, que é a única coisa que a gente tem um pouco de segurança, né? Um estudo divulgado pela Vigilância Epidemiológica Estadual mostrou a importância do esquema vacinal completo em Santa Catarina. A pesquisa identificou que a taxa de mortes pela Covid-19 entre idosos não vacinados ou com esquema incompleto é 47 vezes maior do que a registrada em quem está com a imunização em dia. Foram 836,4 mortes por 100 mil pessoas com mais de 60 anos não vacinadas ou com a imunização incompleta entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. No entanto, a taxa cai para 17,7 mortes por 100 mil pessoas imunizadas, entre os idosos que têm o esquema vacinal completo, inclusive com reforço no mesmo período. Tomei as 3 e acho muito fundamental, muito interessante. No entanto, não é difícil encontrar nas ruas gente que, mesmo com toda a informação disponível, insiste em não se vacinar. Eu tomei 2 doses da vacina e sou contra a terceira, porque se com a segunda, com 2 doses, não resolve o problema, não é a terceira que vai resolver. Nunca tomei nenhum tipo de vacina, nem para gripe ou agora corona. Não acho importante, não creio nela, não acredito. E para mim deixa muito a desejar. O estudo também identificou que na faixa etária de 18 a 59 anos, a mortalidade entre os não vacinados ou com vacinação incompleta foi 39 vezes maior do que aqueles que receberam a dose de reforço. É muito importante a gente tomar essa vacina, né? Porque é muita gente saindo para balada, Eu acho isso aí muito perigoso, sabe? Para o secretário estadual de saúde, a pesquisa torna ainda mais evidente a importância da vacinação contra a Covid-19 em todas as faixas etárias. Nós temos, então, 2 coisas diferentes. Então, o risco aumentado daqueles que não têm a imunização completa de ter doença grave. E aí, quando se olha para dentro das UTIs, um percentual muito maior daqueles internados também sem o esquema completo de vacinação, corroborando a importância da imunização completa contra o coronavírus. Tá aí, né, Roberto? Os dados se acumulam, as pesquisas aparecem, a vacinação é, de fato, a arma principal contra o coronavírus, né? A principal, a maior e a mais importante. Quer dizer, vamos ser superlativos, até redundantes nessa avaliação. Uma palavra que o secretário usou, uma frase, é importantíssima. As pessoas não querem tomar a dose de reforço ou qualquer uma das doses da vacina contra a Covid, mas fazem questão de vacinar os filhos contra a poliomielite, que é uma doença que debilita para o restante da vida. Por quê? Vacinas salvam vidas, dão qualidade de vida. E o que se forma em volta, na comunidade vacinada, imunizada, é que a maioria vacinada cria anticorpos até para aqueles que não se vacinam. Mas isso não é uma regra. Precisa se tomar em grande quantidade para acontecer esse fato. Outra relevância da vacina é a importância de você criar um ambiente sadio, sanitariamente sadio. É outra redundância, mas precisa ser falada. Nós temos que tomar a vacina, gente. Não tem outra saída. Você não toma, você coloca em risco todas as pessoas que estão em sua volta. Até porque esse vírus, com variantes e outras mutações que virão, resiste. Ele se transforma para ficar mais resistente à vacina. Não esqueçam, vai ser que nem a gripe. Você vai ter que tomar a vacina contra a Covid todos os anos, queira ou não. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. 6 golfinhos foram encontrados mortos nos últimos 10 dias nas praias aqui da capital do estado. Os casos ocorreram nas praias do Moçambique, Canasvieiras, Armação, Pântano do Sul e Joaquina. Os golfinhos são da espécie conhecida como toninha e também estão entre os mais ameaçados de extinção do litoral do Brasil. Segundo a organização não governamental R3 Animal, dos 6 casos, 5 apresentaram lesões que indicavam interação com humanos. A semana vai terminar com tempo instável em Santa Catarina. Uma área de baixa pressão traz nuvens e chuva para esta sexta-feira. Detalhes na previsão do tempo. A
A sexta-feira vai ter nebulosidade variável com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Tem risco de temporais localizados com queda de granizo. As temperaturas vão seguir altas em todo o estado, com sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Em Criciúma, variação entre 22 e 32. Em Lages, 18 de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Para falar do esporte. Campeonato Catarinense, 2 jogos completam hoje a 4ª rodada da competição no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense recebe o Camboriú. E é para lá que a gente vai ao vivo. Estão aparecendo as imagens. Agora sim, o João Paulo Cardoso, que está no estádio Orlando Scarpelli, para trazer as informações para a gente. Tudo bem, João? Boa noite para você. Como é que está a movimentação por aí? Qual é a expectativa para esse jogo? Conta para a gente. Olá, Rodrigo. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Por enquanto, estádio vazio, mas o jogo promete, hein? Figueirense e Camboriú se enfrentam daqui a pouquinho, às 9h30 da noite aqui no estádio Orlando Scarpelli, e o jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense 2022. Tem um detalhe importante sobre essa partida. O Figueirense é o 9º colocado com apenas 2 pontos somados. São 3 jogos e apenas 2 empates. E o Figueirense ainda não venceu no Campeonato Catarinense 2022. Tem mais um detalhe aí, o Figueirense também ainda não marcou gols neste campeonato e vai ter problema nessa noite. O time do técnico Júnior Rocha não vai ter 3 homens de ataque. São eles, Thiaguinho, Paolo e o Andrio. Então são desfalques no ataque da equipe alvinegra. Já por outro lado, o técnico Paulo Massaro, do Camboriú, tem a missão de vencer nesta noite aqui no estádio Orlando Scarpelli. O Camboriú está na 4ª colocação, tem 7 pontos somados. São 2 vitórias e 1 empate. Olha só, se o Camboriú vencer hoje, se consolida na parte de cima da tabela e essa é a missão do time do Cambura. E olha só, se vencer, vai aí, quem sabe, passar para a fase do mata-mata logo para frente. Bom, a torcida do Figueirense espera o quê? Uma vitória diante dela nessa noite aqui no estádio Orlando Scarpelli. Por enquanto, o estádio está vazio, mas é o público esperado, mais de 3.000 pessoas aqui nessa noite, para quem sabe ver aí a primeira vitória do Figueirense no Campeonato Catarinense 2022. Os gols e os detalhes sobre essa partida amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. Rodrigo, são essas as informações e eu volto contigo no estúdio do Band Cidade. Obrigado, João Paulo, pelas informações. Uma boa noite para você. Olha, o outro jogo da noite é entre Joinville e Hercílio Luz, na Arena Joinville Norte do estado. O JEC quer sair da zona do rebaixamento, mas vai precisar passar pelo time do sul do estado, que ainda não perdeu na competição. No Joinville, o time vai ser dirigido em campo pelo auxiliar técnico Eliseu Ferreira. O novo treinador, Gilmar Dalpozo, em recuperação da Covid-19, ainda não assumiu a equipe. O JEC quer a primeira vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Já o Hercílio Luz está invicto no estadual. São 3 jogos e 3 vitórias. Se vencer, o time de Tubarão pode assumir a liderança isolada do campeonato. A partida está marcada para as 8 horas da noite na Arena Joinville. Ontem à noite, 2 jogos válidos pela 4ª rodada foram disputados. Em Jaraguá do Sul, Juventus e Avaí não saíram do 0-0. Em Brusque, o time da casa derrotou o Marcílio Dias. O Brusque precisou de apenas 40 segundos para abrir o marcador no Augusto Bauer. Alexandro foi o autor do gol relâmpago. O Marcílio Dias tentou reagir, mas viu o Bruscão ampliar a vantagem depois que o juiz marcou o pênalti em cima de Diego Jardel. Zé Matheus cobrou e fez 2-0. O terceiro gol do quadricolor foi bonito. Diego Jardel tabelou com Alex Juan e marcou um golaço. Na sequência, antes de ir para o intervalo, o Marinheiro conseguiu descontar. Zé Vitor foi derrubado na área e o juiz anotou o pênalti. Ele mesmo bateu e fez o primeiro do Marcílio. Na segunda etapa, o Marinheiro foi buscar o empate e aos 10 minutos conseguiu diminuir a desvantagem com Augusto, que saiu do banco. O Marcílio chegou até carimbar a trave aos 32 minutos, mas o time de Itajaí não conseguiu empatar a partida. Olha, uma propriedade de Tuporanga, que integra o programa Balde Cheio, é considerada referência no manejo do gado leiteiro. O acompanhamento técnico adequado trouxe avanços e, claro, fez toda a diferença. O Joel cria gado na localidade de Rio das Pedras, em Ituporanga. Tem na produção de leite a principal fonte de renda. O agricultor aderiu ao programa Balde Cheio em 2009, quando tinha 10 animais.
Hoje já são 39, a maioria da raça Jersey. O balde cheio é realizado em parceria entre a Cravil e a Embrapa e incentiva o produtor a melhorar a cada dia. Eu era plantador de cebola, então não tinha conhecimento praticamente assim, de produção de gado, nada. Então a gente correu atrás, foi atrás de outras propriedades. Aí implantamos o projeto, sempre controlando o custo, melhorando a genética. Hoje a gente está bem avançando no melhoramento genético, então está bem bom hoje. O programa Balde Cheio foi lançado há 15 anos e propõe melhorias em toda a propriedade, como a proteção do solo, das matas e das nascentes, além de ações de bem-estar animal. E aí a propriedade foi montada, né? Foi montada em cima de 3 parâmetros. A alimentação do rebanho, controle financeiro e, por final, foi caminhando junto o meio ambiente. Então o Joel ele produzia na época 30 litros de leite, né? E hoje, média dia, e hoje ele está com 300 litros de leite média dia. Investir em uma pastagem de qualidade, como foi feito aqui nas terras do Joel, também é incentivado no programa Balde Cheio. A pastagem, ela é o alimento mais barato para o produtor. E com isso, toda aquela necessidade de nutriente que ele tinha que adquirir na forma de concentrado, ele acaba deixando de fazer essa aquisição porque ele tem um volumoso de melhor qualidade. Então, por isso que nossa primeira opção de alimentação é a pastagem. A propriedade do Joel hoje serve como referência para quem também quer implantar o programa Balde Cheio. É considerada uma propriedade escola para a difusão de conhecimento nessa área. O programa também é uma forma de incentivar a permanência da família no meio rural, com dignidade, organização e um trabalho mais humanizado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens estão no YouTube da TVBV. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Mais informações de Santa Catarina amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.